Estamos começando uma segunda-feira extremamente importante, principalmente para você, torcedor tricolor do Fluminense. Vamos falar de Atalanta e Salernitana, jogo da Série A italiana, onde a Atalanta é extremamente favorita. Vamos falar do líder do espanhol, Girona contra o Alavés. Nesse momento que eu estou gravando, o Girona está isolado na liderança. O Barcelona vacilou hoje contra a equipe do Valência fora de casa, como já era esperado, né? Era um favorito que poderia se complicar, não vem jogando bem. O Barcelona, quando joga bem, não ganha, como foi contra o Real Madrid, por exemplo. E, obviamente, quando joga mal, não consegue vencer. Em algumas situações acabou vencendo sem merecer, mas na maioria das vezes a conta chega. Vamos falar também sobre um jogo importantíssimo em Portugal entre Sporting e Porto, né? Vamos ter o confronto do Benfica com o Braga no domingo, eu tô gravando esse vídeo no sábado à noite, e esse jogo aqui é um jogo extremamente importante, vale a liderança e, óbvio, as outras equipes que estão disputando o título vão estar de olho nesse jogo. Mas nada é tão importante, principalmente para o torcedor do Flusão, do que essa semifinal do Mundial de Clubes entre Fluminense e Al Ahly, o maior campeão da Liga dos Campeões da África, mas de longe o maior, né? Tem 11 títulos, se eu não me engano, da Liga dos Campeões da África. É como se fosse um Real Madrid da Europa, né? Um time extremamente cascudo, com um treinador também experiente, que botou o time do Benzema Al Ittihad no bolso e vai enfrentar um Fluminense com uma cotação extremamente esmagada. O time do Al Ahly está acostumado a jogar Mundial, vem participando há muito tempo. E a gente vai falar, obviamente, sobre todos esses jogos no dia de hoje. Meu nome é Theo Borges, eu espero conseguir te ajudar a fazer o melhor planejamento possível para essa segunda-feira, dia 18 de dezembro. Começamos o nosso planejamento às 3 horas da tarde, no jogo entre Fluminense e Al Ahly pela semifinal do Mundial de Clubes. O Fluminense começa com uma cotação de 1,85 e o Al Ahly com uma cotação de 4, quase 4,5. Nas exchanges, né, na Betfair principalmente, que é a dona da liquidez geral das exchanges aqui do Brasil, você tem provavelmente essa cotação do Fluminense beirando 2, tá? Ainda assim, é um favoritismo muito grande. E a gente vai tentar entender por que o Fluminense é tão favorito e também aonde que o Al Ahly pode criar perigo para o time do Diniz. Antes da gente começar, eu vou pedir para você deixar o like nesse vídeo para ajudar o vídeo a alcançar, obviamente, mais pessoas. Posso contar contigo? Então, muito obrigado. E se você não for inscrito nesse canal, fica o convite para você se inscrever por aqui, ok? Primeiro de tudo, o Fluminense é favorito a 1,85, próximo de 2, tá? E a gente tem que se perguntar, esse favoritismo, ele é correto? Na minha humilde opinião, não é. Tá? Para mim, a gente tinha que ter um jogo extremamente parelho por aqui. E eu vou te falar por quê. Primeiro, se o Fluminense ele é bem festejado e ele é bem visto pelo mercado porque ele ganhou a Libertadores, o Al Ahly ele tem que ser extremamente respeitado porque ele é o maior campeão da Liga dos Campeões da África, se eu não me engano com 11 títulos, e o segundo colocado em títulos, se eu não me engano, não chega nem a 6. Então é como se ele fosse o Real Madrid da África. Tá? Eu trabalho o Al Ahly no Egito e simplesmente ele deita no Egito. Ele passa o rodo em todo mundo. Na maioria das vezes você vai lá ver o Al Ahly na tabela de classificação do Egito, ele tá com 5, 6 jogos a menos que os adversários, porque ele tá disputando a Liga dos Campeões, ele leva muito a sério a Liga dos Campeões da África. E aí, na maioria das vezes ele não tá em primeiro, mas ele tá ali muito próximo, mesmo com 5, 6 jogos a menos. Aconteceu isso na temporada passada. Quando ele volta pro campeonato, na maioria das vezes campeão, né, porque se eu não me engano, só nesse século ele ganhou 8 Liga dos Campeões da África. Quando ele volta para disputar o Campeonato do Egito, simplesmente ele passa o rodo e vai embora. Bota ali 10, 15, 20 pontos na frente, quando não coloca mais. Então é um time extremamente organizado, bem treinado. Também tem um treinador mais longevo, igual o Fluminense, que está com o Diniz há um tempo. E é um time que se adapta. Você vai lembrar do Al Ahly perdendo para o Flamengo no Mundial de Clubes, no 3º lugar. Porém, eles estavam com um jogador a menos. E eles acabaram de dar um cacete no Al Ittihad, o time do Benzema. Então, sinceramente, eu acho que o mercado está muito focado no Fluminense, por considerar talvez que a Libertadores é mais difícil do que a Liga dos Campeões da África. Mas eu tô vendo aqui um time que pode sim complicar a vida do time tricolor, tá? Por isso que eu acho que essa cotação do Fluminense, ela deveria estar mais alta. Eu vou contar para vocês aqui uma coisa que aconteceu no Mundial do Flamengo, quando o Flamengo enfrentou o Liverpool na final, tá? Não foi na de 2000, agora de 2022, que ele venceu o Atlético Paranaense na final, depois ele foi para o Mundial e acabou perdendo na semifinal para o Al Hilal. Foi o mesmo Al Hilal que ele enfrentou em 2019, que ele venceu o Al Hilal por 3-1. Naquela época o Al Hilal não era
essa potência financeira que ele é hoje, tá? Ele já era bem rico, já era bem forte, mas não é como é hoje. E naquela época, o Flamengo começou com uma cotação na semifinal de 1,40. 1,40. O Flamengo começou o jogo, eu devo ter essa gravação de tela. Eu tenho quase certeza que eu tenho, tá? Enfim, agora eu não vou conseguir encontrar, já tá tarde. Mas foi o seguinte, o Al Hilal começou massacrando o Flamengo começou jogando nada. Não sei se era o nervosismo, se era a pressão. O Flamengo não começou jogando nada no primeiro tempo e a cotação do Flamengo foi embora. A probabilidade de vitória diminuindo e, obviamente, a cotação subindo. Chegou um momento, não tinha como estar de fora daquele lei Flamengo. Chegou um momento que o Al Hilal fez o gol. E a cotação do Flamengo explodiu. O Flamengo só foi melhorar no segundo tempo, né? Virou o jogo, teve gol do Bruno Henrique e tudo mais. Mas até sair esse nervosismo do primeiro tempo, principalmente, o Flamengo ficou meio que estático, errando muito passe, errando saída de bola. E eu não estou dizendo que eu vejo isso pro Fluminense, mas eu tenho receio disso acontecer. Então eu jamais vou chegar aqui e falar para você, ó, tô confiante no Flusão, essa cotação é justa, vamos back Fluminense, fechando os olhos, fazendo de sonso e deixa rolar. Jamais. Porque, primeiro, tem o fator nervosismo, é o primeiro jogo. Nenhum brasileiro quer chegar no Mundial de Clubes e perder na semifinal. É a pior coisa que pode acontecer para um time brasileiro. Não tô falando só de futebol, tô falando de zoação, de torcida. A torcida do Fluminense não quer, óbvio, a torcida do Fluminense quer chegar na final. Sabe que se enfrentar o City na final, se não der nenhuma zebra, né? O City empatou hoje com o Crystal Palace. Se o Oral Red segura o City ali. Mas enfim, supondo no mundo hipotético, que muito provável, o Fluminense passe e pegue o City. Cara, é isso que o torcedor tricolor quer. Se for pra perder, que perca na final pro time do Guardiola. Ninguém quer sair igual o Flamengo no ano passado, igual vários outros brasileiros, como já aconteceu, o Inter, o time do Galo, várias vezes já aconteceu de você sair na semifinal. Porque na cabeça, olha que doideira, na cabeça do brasileiro, na maioria das pessoas, os times da semifinal são muito fracos e que é pra passar. Talvez naquela época sim, mas gente, cada vez mais essas semifinais estão ficando dificílimas. O Flamengo pegou o Al Hilal em 2022, é dificílimo. Porque se fosse hoje o Al Hilal do Jorge Jesus, não sei não se o Flamengo não tomava uma goleada. Esse Al Ahly é um time bom pra caramba, tanto é que o Al Ittihad, atual campeão da Arábia Saudita, time riquíssimo, que trouxe o Galhardo, Benzema, Fabinho, N'Golo Kanté, a tropa toda, montou uma panela, chegou pra enfrentar o Al Ahly, ó. Foi feito de criança. O Al Ahly, né, poderia ter feito até mais gols. Então, eu tô vendo sim o Fluminense sentir o nervosismo, essa cotação do Fluminense poder aumentar. É muito mais provável essa cotação subir do que descer. Então, eu não vou te indicar aqui vitória do Fluminense. Para você que é um trader, o que eu te aconselho? Não vou usar nada de estatística, zero. O que eu te aconselho? Leitura de jogo. Deixa o clubismo de... eu sou tricolor. Pelo amor de Deus, se você é tricolor e quer trabalhar esse jogo aqui, meu filho, esquece. Vai fazer outra coisa da vida. Senta com seu pai na frente do sofá, se seu pai for vivo, com a sua família, com quem você gosta de assistir o jogo, vai curtir o Mundial do Fluminense, porra. Pelo amor de Deus. Agora, tudo bem, você não é tricolor, você vai trabalhar esse jogo, você é um trader. Leitura. E já venha muito preparado para não se assustar se o Fluminense tiver dificuldade, porque não venha com esse papinho de que existe uma diferença tão grande. O Al Ahly é um time muito organizado e não é só questão de organização, é questão de saber jogar essa competição. Eles estão o tempo todo aí, quase todo ano eles estão aí, ok? Então, muita cautela, muita cautela. Se você é um Panther, não vou te indicar nada a favor do Fluminense, nem com empate, até que se prove o contrário. Primeiro eu quero o ao vivo, quero entender como que o Fluminense vai se comportar, porque é provável que o Al Ahly jogue sem a bola. O Fluminense ele vai querer tomar o domínio da bola. Não acho que o Diniz vai dar a bola para o Al Ahly. O Fluminense vai querer ter a bola, vai tentar empurrar o Al Ahly para trás. Vai ser tipo ali aquele primeiro tempo daquela final da Libertadores contra o Boca. Só que o Boca não tinha qualidade. O Boca jogava nos lampejos. Aquele gol do lateral do Boca foi um acaso. Não tinha qualidade técnica. Esse Al Ahly tem. Não tem grandes nomes, mas é um coletivo muito bom, ok? Então, toma muito cuidado. Para me posicionar em gols aqui, obviamente eu vou querer o jogo desempatado. Fluminense ganhando, o Al Ahly vindo para cima, o Fluminense tendo contra-ataque, pode ser interessante. Fluminense perdendo, vindo para cima do Al Ahly, o Al Ahly tendo contra-ataque, como foi o caso lá contra o Al Ittihad, pode ser interessante. O goleiro do Al Ahly já pegou pênalti, goleiro chato, assim como o Fábio. Então, é um jogo nervoso. Até que o jogo não esteja desempatado, eu não quero me posicionar em gols também, porque ele pode se arrastar para uma disputa de pênalti, para uma prorrogação, tá? Então eu prefiro, se for para trabalhar gols, trabalhar num cenário ao vivo com uma equipe
equipe se expondo e a outra na frente do placar buscando de fato o contra-ataque. Agora, para match odds, muito cuidado, eu não duvido que o Fluminense possa se complicar por aqui. Tomara que passe, eu como brasileiro quero ver o Fluminense na final contra o City, de preferência contra o City, porque aí vai ser um jogaço. Mas não posso ignorar o fato de que o Al-Ahly é um time muito capacitado. Um time de mais, pelo que eu vi na pesquisa, mais de 25 milhões de torcedores, maior campeão da Liga dos Campeões Africana, maior campeão do Egito, assim, mas de longe. Então é um time que tem, sim, gabarito, que tem, vamos dizer assim, currículo, não é besta, não tá ali. Não é aquele time riquinho que montou essa panelinha semana passada para tentar chegar. Não, não é não. É um time que se adapta, é um camaleão. Cuidado, é um Real Madrid da África. Então, para o Fluminense chegar nessa final, ele vai ter que passar por um time muito competente. Tomara que passe. Mas a gente deixa o clubismo de lado, deixa essa questão do ser brasileiro, se você gosta ou não do Fluminense de lado, e trabalha esse jogo ao vivo. Tá, essa cotação do Fluminense, para mim, ela tá muito esmagada. 16,45 na Série A italiana, a Atalanta enfrenta a Salernitana, cotação de 1,30, então vamos entender como que esse super favorito pode jogar e aonde que a Salernitana pode tentar complicar essa vida da Atalanta. A Atalanta não faz uma temporada tão ruim, mas também não é tão boa, né? É porque a gente subiu o sarrafo com a Atalanta nas últimas 2, 3 temporadas, vamos dizer, vou colocar assim, nas 2 temporadas para trás, a Atalanta ainda era muito boa, né? Ela subiu o sarrafo de uma maneira que a gente sempre fica esperando um pouco mais, mas eu acho que era realmente assim uma chuva passageira, não é? A Atalanta vai ficar mais ou menos aí nesse patamar, de vez em quando vai para uma Europa League, para uma Conference, não vai dar para ir para Liga dos Campeões como fazia sempre, né? Como mandante, a Atalanta tem 2 derrotas apenas, sofreu menos gols do que jogos, e como visitante, a Salernitana não venceu nenhuma. Junto com o Cagliari e Frosinone e Lecce, foram as únicas equipes que ainda não venceram, tá? Utilizando o nosso querido PDF de apoio, se você não tem acesso, é só você se tornar membro desse canal. Perceba a predominância de cores vermelhas, e não é para homenagear a logo da Salernitana, não. É porque realmente a situação tá braba ali. Tomou gol em todos os jogos, falhou em marcar em 71% dos jogos, não venceu fora, como eu já falei, e não tem tanta iniciativa. A Atalanta tem um número de vitórias aceitável, foi o primeiro a marcar bem mais vezes do que o adversário, falhou pouco em marcar e tem uma defesa sólida. Tudo que a gente precisa. Primeiro tempo, aqui é a primeira decepção. A Atalanta não faz um bom primeiro tempo. Ah, mas a Salernitana faz um péssimo primeiro tempo. Tudo bem, aí você tem que colocar na balança, tá? A Atalanta não tem um número de vitórias tão grande, tem um número de derrotas relativamente alto, tem um número de gols sofridos relativamente próximo do que ela marca, só que aí a gente tem o sarrafo lá embaixo da Salernitana. Mais de 70% de derrota, 3 gols marcados apenas, é quase a mesma quantidade da Atalanta, só que 3 vezes mais gols sofridos que a Atalanta, o time da Salernitana. Então não é um bom primeiro tempo da Atalanta, mas é um péssimo primeiro tempo da Salernitana, aí você tem que pesar. No segundo tempo, a Atalanta melhora consideravelmente, chega a 56% de vitória, resolve as derrotas, não aumenta o número de gols sofridos e aí sim aumenta o número de gols marcados, dobra, isso é bom. O segundo tempo da Atalanta é bom. No segundo tempo da Salernitana, ela reduz um pouquinho o número de derrotas, mas passa a não vencer, né? Passa a empatar um pouco mais e continua sofrendo mais gols do que marca. A Atalanta tem bastante gol marcado de cabeça, a Salernitana já tomou alguns gols assim, pode ser uma arma da equipe por aqui. E os momentos dos gols, a Atalanta não marca tanto nos primeiros minutos. Então, para você que vem para trabalhar back favorito no primeiro tempo, muita cautela. A Atalanta costuma marcar os seus gols a partir dos 30. E a Salernitana, dos gols que fez, 50% foram até os 20 minutos. Então, muito cuidado, tá? Nos minutos finais, a Salernitana costuma sofrer um pouquinho, e a Atalanta também sofre ali por volta dos 70 minutos. Só que o segundo tempo da Atalanta é mais goleador, né? 66% dos gols são marcados no segundo tempo. O que você precisa por aqui? Bom, se você é um trader, você obviamente vem com um pouquinho mais de expectativa para trabalhar a favor da Atalanta, porque trabalhar contra a Atalanta é muito difícil com essa cotação. O que você precisa? Que a Atalanta te surpreenda, porque ela não vem fazendo bons primeiros tempos. Se ela te surpreender, se ela de fato fizer um bom primeiro tempo, aí você pode explorar esse back favorito. Mas muita cautela, porque a Atalanta não tem marcado nos primeiros minutos e a Salernitana tem. Então, cuidado, pode ser mais perigoso. Se você for surpreendido com uma Atalanta muito, muito forte, aí você vai ter uma estabilização do preço e você pode trabalhar a favor da Atalanta, como hoje, por exemplo, eu trabalhei a favor do City. Ah, mas o City não venceu, não tem problema, eu trabalhei só o primeiro tempo, peguei o primeiro gol e ó, tchau, tá bom? É uma metodologia. Ah, eu quero aprender mais.
faz o meu curso aqui embaixo, é totalmente gratuito. Você vai aprender como é que você aproveita esses momentos de estabilidade do mercado. O que é estabilidade, mobilidade? Como que eu posso aproveitar um favorito de 1,30 sem precisar ficar tomando prejuízo o tempo todo, tá bom? É isso que você vai aprender. E, obviamente, para trabalhar como um trader, você precisa de uma boa bolsa esportiva, e a maior do mundo é a minha parceira Betfair. Já comentei com vocês no sábado, no domingo, desse novo bônus que a Betfair está oferecendo exclusivamente para quem está aprendendo no Exchange, que é o bônus de reembolso semanal. Cadastrei nesse link aqui embaixo. Nas primeiras 5 semanas, você vai ser reembolsado todas as semanas que você terminou negativo durante 5 semanas. E o reembolso é de até R$40. É bem legal. Por quê? Pô, na soma dos dias, me cadastrei na segunda, fui até o domingo meia-noite, tô negativo. A Betfair vai te reembolsar pelo menos R$40 durante as primeiras 5 semanas. Ah, terminei positivo a semana, aí não tem reembolso. Mas não tem rollover, não é aquele tipo de bônus que você tem que ficar apostando 200 vezes em cotação de 2, que obviamente foi feito para você perder dinheiro. Né? A empresa te dá o bônus, te aplica o rollover para que você tenha que apostar em situações arriscadas e, obviamente, a tua chance de devolver aquele bônus para ela é muito mais fácil. Né? Por isso que eu gosto bastante desse bônus de boas-vindas aqui, que é um bônus de reembolso sem você precisar fazer nada. Tá? É óbvio que eu não quero que você perca semanalmente, mas como você está começando, se você perder, pelo menos você é reembolsado até R$40 se a sua semana for negativa, tá bom? Se você é um punter, não te aconselho a trabalhar a favor da Atalanta com essa cotação. Tá? Como a Salernitana toma bastante gol no segundo tempo e marca pouco, se ela estiver na frente do placar, dá para pensar numa dupla chance da Atalanta. A Atalanta marca bastante bola parada. E também dá para pensar numa situação da Atalanta empatando o jogo, você tentar buscar uma vitória tardia, né? Uma cotação um pouco mais alta. Dos últimos jogos entre eles, a Atalanta venceu a Salernitana por 8-2. Isso aqui realmente foi bizonho, mas é uma situação assim atípica. Tá? Não pense que vai ser todo dia, né? Como diz o nosso amigo Gabigol, nem todo dia tem pão quentinho, tá? Então, muito cuidado com esses handicaps asiáticos aqui. Mais um favorito por aqui, às 17 horas, o Girona enfrenta o Alavés. E, meus amigos, esse é um jogo extremamente importante porque o Barcelona vacilou contra a equipe do Valência, ultrapassou o Atlético de Madrid, mas tem agora 17 jogos, e o Girona pode abrir, dependendo da situação, uma quantidade ainda maior de pontos e ficar ali pau a pau com o Real Madrid apenas. Claro que, óbvio, você vai disputar com o Real Madrid, você tem muito mais chance de perder, mas você já coloca o Barcelona ali escanteado. É uma excelente oportunidade do Girona se distanciar. O Girona, como mandante, é um dos melhores, uma derrota apenas, 6 vitórias. Somente o Atlético e o Barcelona tiveram mais vitórias que o Girona. E como visitante, o Alavés ainda não venceu nenhuma, assim como a nossa querida Salernitana. Junto com Sevilha, Cádiz, Granada e Almeria foram as equipes espanholas que não venceram fora de casa. Utilizando o nosso PDF de apoio, cotação do Girona 1,55, um pouquinho mais alta do que a da equipe da Atalanta, tá? O Girona sai na frente de 50% dos jogos, 75% de vitória, falha pouco em marcar e ficou sem sofrer gol em quase 40%. É bom, mas poderia ser melhor, tá? O Alavés não venceu nenhuma fora de casa. Tem o número de vezes que saiu na frente na iniciativa, que eu gosto de falar, metade do que o Girona, mas não é tão baixo assim. Falhou em marcar em 50% dos jogos, isso aqui é um ponto positivo para o Girona, e ficou sem sofrer gol em apenas 13%. Então é uma equipe que tem uma média de gols sofridos igual ao do Girona, 1,25 por jogo. Mas o número de gols marcados do Girona é muito superior, tá? Então a gente pode ter sim o Girona saindo atrás do placar? Podemos. O futebol é assim. Não adianta a gente olhar só para o favorito e esquecer da zebra. Olha o Crystal Palace aí, que aconteceu com o City. Mas o Girona ele tem poder de reação, ele já mostrou isso algumas vezes. Não tem um excelente primeiro tempo, tá? Não tem um número de vitórias tão alto, porém o número de derrotas é baixo e ela marca mais gols do que sofre. Só que esse número de gols aqui sofrido é igual ao do Alavés. Isso aqui não é bom. Então o primeiro critério de preocupação aqui é o Girona toma tantos gols quanto a fraca equipe do Alavés. O líder do campeonato tem esse problema. No segundo tempo, você tem uma melhora da questão ofensiva do Girona. Ele vence mais, ele marca mais gols, porém, ele continua sofrendo a mesma quantidade de gols do Alavés. E ele aumenta um pouco o número de derrotas. E o Alavés já começa a marcar um pouquinho dos seus gols. Não são tantos porque tem dificuldade ofensiva, mas marca. Então, muito cuidado, tá? Eu tô vendo aqui um cobertor curto, como eu gosto de falar, porque é uma equipe do Girona que tem sofrido em quase todo jogo. Isso é um problema, tá? O Girona tem também uma excelente bola aérea, não é o melhor da La Liga, mas tem uma boa bola aérea, tá? E nos momentos dos gols nós temos um Girona bem mais forte nos minutos finais, marcando
quase 30% dos seus gols às 80. Porém, olha o risco aqui, ó. Girona sofre bastante nos primeiros minutos e o Alavés marca bastante nesses primeiros minutos. Bastante não vou dizer, porque foram 4 gols, então um deles foram marcados nos primeiros 10, mas o Girona já sofreu bastante. E esses gols, 50% deles foram nos primeiros 30, então muita cautela. Outra coisa que preocupa, o Girona sofre também depois dos 80. Então, para você que trabalha vovô, essas estratégias assim de estar a favor do favorito, cuidado, porque o Alavés também já conseguiu marcar gols aqui depois dos 70. Tá? Então, muita atenção à leitura de jogo. Se você é um trader por aqui, dependendo de como se comportar o Alavés em campo, se for uma equipe que pense, tô indo lá enfrentar o Girona para me defender e tentar buscar um ponto, afinal de contas, estou aqui na 13ª colocação, estou um pouco ameaçado, mas nem tanto, seria bom pontuar contra o líder. Dessa maneira, se o Girona estiver conseguindo neutralizar os contra-ataques do Alavés, dá para trabalhar contra o Alavés, a favor do Girona. Ótimo, excelente. Agora, se o Alavés não está se comportando dessa maneira, o jogo está lá e cá, o Girona está dando oportunidade ou chamando o Alavés para cima para poder buscar espaço, porque está difícil penetrar a defesa, aí fica de fora, não tem o que inventar. É mais time? É. Tem mais jogadores ofensivos com qualidade para marcar? Tem. Tem um poderio ofensivo, obviamente, muito melhor que o Alavés? Tem. É o líder? É. Mas tem sofrido gol. É o calcanhar de Aquiles do Girona. Ele tem sempre que ficar galgando atrás do resultado. Então toma cuidado, tá? Não duvido que o Alavés, que é um time frágil ofensivamente, possa achar o seu golzinho aqui. Mas o Girona, sim, aproveitando principalmente esse último jogo que ele fez contra o Barcelona, ele pode sim emendar aqui mais uma vitória. Os últimos jogos, nenhuma derrota do Girona por aqui. Se você é um punter, viu o Alavés na frente, dá para pensar numa dupla chance se o Girona estiver muito bem. É um time que costuma recuperar resultado. Quem sabe até no trade buscar uma reviravolta, dependendo da cotação. E dá para pensar no cenário de gols. Eu gosto muito desse over 1,5, obviamente mais valorizado. Não desse jeito aqui, já que as duas equipes sofrem uma média de mais do que um gol por jogo. O 2,5 é um pouco mais complicado, tá? Mas 1,5 eu gosto com uma cotação um pouco mais valorizada. Acredito numa vitória do Girona? Olha, depois de vencer o Barcelona no Olímpico, você tem que vencer o Alavés. Mas o futebol nem sempre é o tem que, né? Às vezes você precisa remar um pouco mais, tem que galgar um pouco mais. E o Girona não pode entrar de salto alto. Esse é o problema, não pode entrar de salto alto. Tem que entrar concentrado, tá? Então, mais um jogo para você fazer ao vivo por aqui e tomar cuidado com os primeiros minutos e com essa defesa do Girona bem vazada. Pra gente finalizar, às 17h15 em Portugal, o Sport enfrenta o Porto num jogo que vale, nesse momento que eu tô gravando, a liderança. As duas equipes têm 10 vitórias, um empate e 2 derrotas. O Sport tem um ataque um pouco mais efetivo, porém o Porto tem uma defesa melhor, tá? O Sport tem um leve favoritismo, porém o Sport não vence o Porto, tava dando uma olhada aqui, há 8 partidas. O Porto não perde para o Sporting há 8 partidas. E o Sporting sofreu gol em 7 confrontos que enfrentou o Porto por aqui nas últimas partidas. Então, apesar da gente ter aqui um claro favoritismo pro mercado, o Porto ele vem complicando a vida do Sporting com frequência. Inclusive, quando a gente filtra na casa do Sporting, o Porto venceu o último jogo por 2-1 nesse torneio, obviamente. Tivemos um 1-1, um 2-2, mais uma vitória do Porto por 2-1, mais um 0-0, outro 0-0, e aí sim, só em 2016 o Sporting venceu o Porto por 2-1. Venceu 2 vezes, né? Nesse cenário, em casa, em Alvalade. Então, sinceramente, essa cotação do Sport me parece um pouquinho baixa. Óbvio, é um jogo muito importante, o Sport está muito bem, principalmente dentro de casa com 100% de vitória, porém o Porto não é besta, tá? O Sporting saiu na frente 86% dos jogos, isso é muito bom, não falhou em marcar em nenhum jogo, ficou sem sofrer gol em 43% dos jogos, a mesma coisa que o Porto, né? O Porto só não tem tanta iniciativa assim como o Sporting fora de casa. A média de gols marcados do Sporting é melhor, como a gente já falou, mas o Porto sofre um pouco menos de gols. As duas equipes no primeiro tempo são excelentes, então muita cautela. As duas equipes no segundo tempo também são muito boas, o Sport marca um pouquinho mais, né? Aí a diferença do número de gols marcados. E nos momentos dos gols, olha que curioso, o Sport não sofreu gol nos primeiros 30 minutos, porém sofreu bastante na metade do jogo, que a gente costuma chamar ali de final do primeiro tempo e início do segundo, entre os 30 e os 60, né? Então, muita cautela se você tem metodologia que envolve esses momentos. E o Porto também tem sofrido bastante gol no meio do segundo tempo
e tem marcado bastante no finalzinho do jogo. Se você é um trader por aqui, não dá para trazer viés nenhum. Muito cuidado com esse favoritismo que o mercado está colocando para o esporte, porque o Porto, obviamente, nos últimos jogos tem complicado a vida do esporte por aqui. Dá para o esporte mudar essa situação esse ano? Claro, o esporte é favorito, né? O esporte é favorito para o mercado, está focado aqui no campeonato, né? Dá para o esporte mudar essa situação que o Porto vem construindo nos últimos anos? Claro, claro que dá. Mas faça esse jogo ao vivo, não venha com tanto viés assim, tá bom? É um jogo para mim para trabalhar correção de preço. Se você é um punter, gosta de pensar no cenário de 2 gols, afinal de contas, os últimos jogos entre eles nós tivemos 2-1, 2-0, 3-0, 1-0 e 2-1, somente em uma situação a gente teve um gol só, mas eu queria uma cotação mais alta, então eu vou torcer para o primeiro tempo ficar um pouco mais truncado, talvez me posicionar só depois do primeiro gol para ter um jogo um pouco mais aberto, tá? E te aconselho também, se você trabalha nesse tipo de mercado, ficar de olho no mercado de cartões. Tô vendo aqui, ó, que nos últimos 7 jogos nós tivemos mais de 4.5 cartões em 6, tá? É um jogo obviamente mais disputado, é um clássico, então a gente pode ter mais amarelos, ok? Vale a pena ficar de olho nisso, ó. Se a gente pegar o último confronto entre eles, tivemos 1, 2, 3, 4, 5. Não dá para ficar pegando todos, mas na maioria das vezes é um jogo bastante amarelado, né, ó. Outro jogo que eu peguei aqui, um amarelo, o segundo amarelo e um vermelho, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cartões. Então, para você que trabalha, eu não entendo nada, não trabalho, não é minha praia. Sou humilde em falar para vocês que eu não manjo nada, tá? Mas pode ser uma boa você ficar de olho nessa questão. E vou ficar bastante curioso nesse mercado de gols no over 1,5 se tiver uma cotação um pouco mais alta. Mas para mim, como trader, meu foco vai ser no primeiro tempo, trabalhando correção de preço. É um jogo extremamente importante que vale liderança. Então, o time que estiver na frente do placar, para eu me posicionar em gols, eu preciso desse time buscando contra-ataque. Se eu tô vendo o comportamento de um time mais focado em proteger a vantagem, pensando em manter a liderança, aí eu vou ficar de fora, porque pode ser uma pegadinha, tá bom? Pra gente finalizar, tem 2 jogos extras aqui na Grécia. O AEK enfrenta o Panetolikos. Eu acho que esse jogo aqui chegou a ser interrompido ou foi adiado, tem que jogar, porque o AEK acho que estava jogando competição, obviamente, da UEFA. Então você pode ficar de olho no seguinte, o AEK é um excelente time, como visitante é muito bom, mas o Panetolikos não é de hoje, que é um time bom defensivamente, não toma tanto gol. Campeonato passado a gente comentou isso bastante, tá? Cuidado, mas o AEK é favorito. E o Olympiacos pega o Ponserraicos, que eu acho que veio da segunda divisão, também acho que era um jogo adiado, o Olympiacos estava disputando a competição da UEFA. O Olympiacos também é um excelente time, um excelente visitante, não perdeu nenhuma partida fora de casa, foi o único que ainda não perdeu nenhuma partida fora de casa, e vai pegar um Ponserraicos que também não perdeu nenhuma partida em casa, então olho, obviamente, na leitura de jogo por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Não inventa moda, faz o simples, aquela coisa toda, e a gente se vê na terça-feira. Um abração.